Fala músicos, tudo beleza? Esse é um primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu irei postar aqui sobre teoria musical, para a gente aprender um pouco mais do que vem por trás da música, escrita, alguns conceitos e tudo mais, certo? Meu nome é Pedro, eu sou professor de música, sou instrumentista também, toco trombone. Além de ensinar teoria musical, eu ensino um pouco sobre os instrumentos de sopro, de metais em específico. Bom, nossa primeira aula de teoria musical é pra gente entender mais o que é a música, o que é o som, só alguns conceitos pra gente se familiarizar no decorrer da aula. Então, o que é música, né? Muitos autores definem a música do seu jeito, mas a gente vê que muitos deles têm uma coisa em comum, que é os sentimentos, a arte e a combinação. Então a gente pode partir dessa ideia de expressar os sentimentos ou fazer arte, expressar os sentimentos através dos sons, arte através de sons, mas isso tudo também tem uma combinação, né? A combinação de sons para que se torna arte, combinação de sons para expressar nosso sentimento. E aí a gente tem uma coisa que vem antes da música, é o som. Os parâmetros do som que a gente vai ver e tanto para ler partitura quanto para a gente tocar alguns conceitos que tipo pode nos ajudar no dia a dia, né? O timbre, ele é aquela característica do som, o que determina o som. Se ele tem um som mais estridente ou mais suave, mais sutil. E essa característica é o que torna aquele som identificável, é o nome do som. Por exemplo, um instrumento musical, o trompete. Quando a gente conhece o som do trompete, sempre que a gente ouvir esse som, a gente fala, é um trompete. Não tem como confundir, por exemplo, um som de trompete com um passarinho. Um pássaro, ele tem um som de um pássaro, um cantar de um pássaro. Então, a gente tem essa distinção. Esse é o timbre, essa característica específica, certo? A intensidade, ela é o volume com que o som é tocado. Se ele é forte, se é aquele som grande, estridente, ou se ele é piano, se ele é suave, baixinho, certo? E a altura? A altura a gente vem aqui grave, médio e agudo, é a relação dos sons. O grave, eu tenho, por exemplo, esse som. Isso é um som grave. Esse já é um som mais médio, né? Já tá lá mais pro médio agudo. E aqui eu teria um som agudo. Lógico, mostrando bastante as extremidades do som, né? Foram a mesma nota repetidas em distâncias. E a duração. A duração, ela é se a nota vai ser curta, ela vai ser tocada rápido, ou se ela vai ser prolongada, vai ser longo. Então, curto e longo é essa duração. Também aqui dentro da altura, só para vocês visualizarem, quando a nota está aqui, por exemplo, nessa região mais embaixo na partitura, né, visualmente na leitura, a gente começa de baixo para cima. Igual quem toca violão, a gente começa a contar as cordas de baixo para cima. Mas aqui, diferente do violão, as mais embaixo são as notas mais graves. Esse som aqui embaixo é esse. Esse som aqui mais dentro da partitura já é esse. E aqui na extremidade em cima é este. Então observe, eu toquei, essa é a mesma nota repetida 3 vezes em alturas diferentes. Então lá embaixo, que é mais grave do que essa, que já subiu um pouco, e do que essa. Se eu tocar a primeira e a última, fica muito nítido, né, a distância entre elas, certo? Então, quanto mais embaixo, mais grave, e é uma relação também de sinônimos, né? Baixo e grave, e alto e agudo. Então a gente tem 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas, elas se repetem.
Vocês podem observar um piano ou um teclado que tem inúmeras teclas. Então, o piano ele tem essas teclas, né? São as teclas brancas aqui e as pretas. Você pode ver que são muitas e elas se repetem em padrões. Aqui eu tenho uma tecla branca, uma preta e ela se repete esse intervalo até aqui. Aqui não tem uma tecla preta e ela vem até aqui. E daqui para frente ela começa a se repetir novamente. Essas teclas são as notas. Então aqui eu tenho o dó, o ré, o mi, o fá, sol, lá e si. E eles começam a repetir de novo. Dó, ré, mi, fá, sol. Aqui embaixo a mesma coisa. Dó, ré, mi, fá, sol. E assim por diante. Essas teclas são as notas musicais. Mais pra frente a gente vai entender como funcionam as pretas. Tudo bem? E essas notas, elas trazem os elementos musicais. Que a gente tem a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia, ela é como se fosse a rainha da música. A melodia, ela manda no contexto total, assim. Ela manda na harmonia, no ritmo, mas elas têm uma união junta, mas a melodia ali, ela é o principal, ela tem que ser respeitada em todos os contextos, né? O ritmo e todas elas têm uma relação com a melodia. A harmonia, ela trabalha junto com a melodia, mas respeitando ela muito. A melodia, uma melodia muito conhecida que eu posso tocar aqui para vocês é essa, né? Asa Branca. Isso é uma melodia, certo? Os sons, as notas ser consecutivas para a gente entender. A harmonia é uma sucessão de sons quando eu toco mais de uma nota ao mesmo tempo para dar um contexto. Então, dentro disso eu posso vir e tocar Então eu toquei dois acordes, né? Dois conjuntos. Um acorde é um conjunto de notas que eu vou tocar as notas juntas, né? Por exemplo, eu toquei dó, mi, sol e si. E depois fá, mi, lá e dó. Então, essas notas tocadas juntas, elas vão dar um contexto e junto com a melodia, elas trazem aquele som da música, como a gente está bem acostumado no dia a dia. E o ritmo, ele é o que vem por trás percussivamente, trazendo movimento aos sons e estilo, podemos dizer assim. O estilo de samba, o estilo de forró, ele é caracterizado não só por como é escrita a harmonia, como é escrita a melodia, mas pelo ritmo. Você escutou um ritmo de samba, você sabe, isso é samba. Você escutou um ritmo de forró, você sabe o forró. Então, o ritmo, ele traz essa identificação e esse movimento da música. Então é isso, a nossa primeira aula. A gente viu os elementos musicais, como eles se combinam para trazer a música. Lembrando lá no primeiro conceito, né? O que é música, combinação. Então aqui a gente já tem uma combinação de melodia, harmonia, ritmo. Eles podem vir separado, podem, mas juntos eles expressam muito mais, né? Eles expressam o sentimento, a ideia que vem por trás. E também vimos as características do som, como a gente identifica um som. É isso, galera. Espero vocês aqui na próxima aula para a gente aprender mais sobre música. Valeu!